E aí, meu povo, beleza? Tranquilo? Sossegado? Gente, vamos continuar o nosso curso de trigonometria em triângulo qualquer. Se você não viu o vídeo anterior sobre lei dos senos, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima, tá? Vai ajudar um bocado também. Para esse vídeo, eu pretendo falar um pouco sobre o cosseno de ângulos obtusos e sobre a própria lei dos cossenos, tá? Então, para analisar um cosseno de um determinado ângulo obtuso, eu tenho que lembrar o que é um obtuso. Obtuso é um ângulo que é maior do que 90 graus e menor que 180. Tá. Existem algumas observações que a gente pode fazer para facilitar. Primeiro, cosseno de 90 graus é igual a zero, beleza? E outra, que o cosseno de um ângulo obtuso, é igual ao cosseno do suplemento. Para quem não lembra, suplemento é o tanto que falta para chegar em 180. Por exemplo, o suplemento de 10 é 170. O suplemento de 150 é 30. E aí vai. Aqui a gente tem uma relação. Como assim? Cosseno de x vai ser igual a menos cosseno de 180 menos x. Como assim, professor? Vamos ver um exemplo aqui mais prático. Ó, o cosseno de 120, eu utilizo a expressão que eu acabei de dizer. Então, onde tem x, eu vou colocar 120. Foi o que eu acabei de fazer aqui. Então, cosseno de 120 vai ser igual a menos cosseno de 180 menos 120. Ou seja, eu chego na conclusão que o cosseno de 120 é igual ao negativo do cosseno de 60. Então, aqui eu vou ter que cosseno de 120 graus é igual a menos 1/2. Beleza? Olha só. Pretende-se calcular a distância entre os pontos A e B, sabendo que O é 120 graus, OB é 36,6 e OA 100 metros. Certo? Aqui, a gente pode resolver isso aqui pela lei dos cossenos. Se você viu o vídeo anterior, vocês vão perceber que é o mesmo triângulo. Eu só mudei algumas informações, tá? Aqui, a lei dos cossenos, ela fala o seguinte, que eu consigo descobrir qualquer lado. Por exemplo, se eu quero descobrir o lado A, eu pego os lados que sobram, por exemplo, os lados que eu já tenho, B, C, e o ângulo formado entre esses dois lados. Professor, como assim? Aqui, ó. Eu vou ter, por exemplo, se eu quero encontrar o valor de A, eu vou pegar BC e elevar ao quadrado aqui, somando. E vou subtrair por 2 vezes esses dois lados aqui, a medida desses dois lados, e multiplicar pelo cosseno do ângulo oposto a quem eu quero encontrar. Se fosse encontrar o B, eu consideraria os lados C e A e o ângulo em Bzão. E então ficaria B ao quadrado igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos toda essa situação aqui. O mesmo raciocínio é aplicado se eu fosse encontrar o lado C. Consideraria os dois lados, os outros dois lados, que eu teria o valor aqui, certo? Então, e o ângulo formado entre eles aqui, ó. Beleza, povo? Tranquilo? Eu consideraria esses dois lados, esse ângulo formado entre eles. Então, agora eu tenho como descobrir. Eu chamei o lado AB de x, tá? Já que eu quero encontrar o valor de x, eu vou considerar o lado 100, o lado 36,6 e o ângulo. Como é que eu vou considerar? Dessa forma aqui, ó. Pego o x ao quadrado, vai ser igual esse ao quadrado mais esse ao quadrado. E subtraio por 2 vezes esse de novo vezes esse. E eu não posso esquecer de multiplicar pelo cosseno de 120, tá? Então, desenvolvendo isso aí, eu vou ter x ao quadrado igual a toda essa situação aqui, vezes cosseno de 120. Mas cosseno de 120 a gente vai ter que calcular também. Ou seja, nós já vimos em um slide anterior que o cosseno de 120 é menos 1/2. Para facilitar
os cálculos, eu vou chamar de menos 0,5, tá? Aí o que eu faço aqui? Eu substituo, eu somo aqui, ó, esses dois. Então, desenvolvendo isso, eu vou chegar, e arredondando, tá? Eu vou chegar aqui, x ao quadrado é aproximadamente 15.000. Então, aproximadamente 15.000, eu vou ter que x é a raiz quadrada de 15.000, ou seja, x é aproximadamente 50 raiz de 6, ou, mais especificamente, 122,5 metros. Beleza? Tranquilo? Aí, ó, vamos lá para outro exemplo. O ângulo agudo de um losango mede 20 graus e seus lados medem 5 centímetros. Calcule as medidas das diagonais maior e menor. Pessoal, levando em consideração losango de lado 5 centímetros aqui, conforme a questão diz, o ângulo menor aqui, o ângulo agudo mede 20, tá? Então, eu consigo calcular d ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 5 vezes cosseno de 20. Lembrando, eu quero encontrar essa medida. Então, eu utilizo os outros dois lados e o ângulo que eu tenho no meio. Desenvolvendo aí, eu vou ter 25 mais 25 menos 50 vezes 0,94. d ao quadrado igual a 50 menos 47. d ao quadrado igual a 3. Então, d é igual a raiz de 3, aproximadamente igual a 1,7 centímetros, tá? Para calcular a diagonal maior, perceba, se aqui é 20, pessoal, aqui também é 20. Só aí eu tenho 40, tá? Para chegar em 360, que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, eu tenho 320 para distribuir entre esse ângulo e esse ângulo. 320 dividido por 2 dá 160. Então, eu tenho 160 o ângulo oposto ao lado que eu quero encontrar. 5 centímetros aqui e 5 centímetros. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Dzão ao quadrado, que é a diagonal maior, mais igual 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 5 vezes cosseno de 160. Aí é que tá. Cosseno de 160 vai ser quanto? Aí eu volto lá naquela relação que a gente viu neste instante, certo? Cosseno de 160 vai ser menos cosseno de 180 menos 160. Cosseno de 160 vai ser igual a menos cosseno de 20. Nós vimos que cosseno de 20 é 0,94. Logo, o cosseno de 160 vai ser igual a menos 0,94. Com isso, eu consigo desenvolver. Voltando aqui, ó, eu vou ter d ao quadrado igual a 25 mais 25, menos 50 vezes menos 0,94. Desenvolvendo aí, eu vou ter 50 mais 47, d ao quadrado igual a 97, dzão vai ser raiz de 97, que é aproximadamente 9,8 centímetros quadrados. Então, encontramos a medida da diagonal menor, encontramos a medida da diagonal maior, utilizando a lei dos cossenos. Beleza, meu povo? Espero que tenha ajudado vocês, tá? Se inscreva no canal. Então, tchau, obrigado!